Muito boa tarde a todos e a todas, costuma-se agora dizer. Eu queria começar por saudar-vos todos, claro, agradecer-vos muito a vossa presença. Em primeiro lugar, e antes que me passe, queria formalmente e sinceramente agradecer à Câmara Municipal de Coimbra o facto de nos disponibilizar esta sala muito boa para estas ocasiões. Acho que é, digamos, adequado assinalar que as solicitações que fazemos para o uso gracioso desta sala, nós, a Comunidade de Coimbra, e em particular a Universidade Popular de Coimbra, fazemos para o uso desta sala, são sempre recebidas com muita abertura e portanto, nunca temos nenhuma dificuldade em usar a sala Sá Miranda e acho que é legítimo salientar isso e por isso o agradecimento à Câmara é devido. Eu penso que todos aqui saberão, em face da informação que fomos fazendo circular sobre a criação da Universidade Popular de Coimbra, que ela surge como uma iniciativa do Ateneu de Coimbra, que resolveu, por decisão da sua direção, criar uma secção nova dentro do Ateneu de Coimbra, que resolveu chamar Universidade Popular de Coimbra. A ideia surgiu por sugestão do sócio do Ateneu de Coimbra, António Valães Nunes, que achou que era interessante que o Ateneu pudesse desenvolver uma iniciativa deste género, até à semelhança de uma que hoje existe na cidade do Porto, com uma designação correspondente, na perspectiva de, digamos assim, retomarmos, enquanto Ateneu, retomarmos não, o vocábulo não está certo, no sentido de intensificarmos a intervenção de disseminação de cultura e de conhecimento que o Ateneu sempre desempenhou ao longo da sua existência, e neste caso particular usando talvez a sombra de algumas figuras tutelares que estiveram por trás da criação da Universidade Popular Portuguesa no século passado, que todos conhecerão, pelo menos mais ou menos. E, portanto, a Universidade Popular de Coimbra surge com esta ambição de poder contribuir de uma forma reforçada em relação àquilo que o Ateneu já vinha fazendo, de uma forma mais reforçada, consistente e mais frequente, na disseminação da cultura e do conhecimento em geral, do conhecimento científico em particular, mas do conhecimento em geral, naquilo que hoje é moda dizer-se que é a aprendizagem ao longo da vida, não é? O lifelong learning, para falar em bom português, como agora se costuma dizer. Também se costumam falar agora em fornecer microcredenciais, que no fim de contas são aquilo que nós já vimos fazendo há muitos anos, com cursos de curta duração, que ajudam as pessoas a criar competências adicionais quando resolvem frequentá-los. A Universidade Popular de Coimbra já, para todos os efeitos, embora nós tenhamos feito circular a imagem que eu penso que é sugestiva desta sessão como sendo a aula inaugural da primeira temporada da Universidade Popular de Coimbra, de facto nós já tivemos algumas intervenções públicas, como alguns dos presentes eventualmente se lembrarão, quando, por ocasião das comemorações populares de 25 de Abril em Coimbra. E, digamos assim, de alguma maneira, contribuímos para reforçar a contribuição valiosíssima e nuclear, digamos assim, do Ateneu de Coimbra para a concretização das comemorações populares. Introduzimos 3 adicionais componentes com 3 tertúlias que organizámos por essa ocasião. Nessa altura foi o primeiro levantar da ponta do véu sobre a existência da Universidade Popular de Coimbra, e queríamos que hoje fosse um marco um bocadinho diferente, na perspectiva de que queríamos que a sessão de hoje marcasse o início da atividade de uma espécie de ano letivo. Não é? Nós vamos estar, como a Raquel terá a ocasião de nos dizer depois mais adiante, vamos estar com um programa que já está delineado na sua primeira fase ao longo destes próximos meses, mas que ainda carece de complementos para podermos preencher o horizonte temporal até ao fim do ano 2025. Mas, de qualquer modo, estamos agora a começar, de facto, essa viagem, digamos assim, mais formal do funcionamento da Universidade enquanto tal.
digamos que o propósito da Universidade Popular de Coimbra, como já vos disse, é o de contribuir para reforçar a disseminação da cultura e do conhecimento em geral. E gostava também, para quem ainda não deu conta, de vos dar conta de que a Universidade já está presente na internet em vários canais. Tem um sítio internet que está dentro do domínio do Ateneu de Coimbra, mas que tem o seu domínio, que é opopular.ateneudecoimbra.pt. Tem, digamos, uma presença internet própria, ligada ao Ateneu, como tinha que ser. E tem presença em 3 redes sociais, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, uma rede mais ligada às atividades profissionais, mas funciona lá. E, curiosamente, tem, para a nossa satisfação, o pequeníssimo grupo que está ainda pequeníssimo grupo que está a dinamizar a existência da Universidade Popular de Coimbra, tem tido uma visibilidade bastante interessante e que nos satisfaz bastante. Embora estejamos mesmo a começar, a coisa aparentemente não tem funcionado mal, mas só queria deixar-vos a informação de que, para quem ainda não a souber, de que procurando na internet a coisa aparece e já tem uma presença interessante. Entretanto, gostava ainda de vos chamar a atenção para o facto de o Ateneu de Coimbra ir celebrar o seu aniversário 84, um aniversário muito importante, né? 84 é muito tempo de atividade. No dia 1 de dezembro, que é quando faz anos, naturalmente, e vai celebrar o seu aniversário, entre outras coisas, com um almoço que vai decorrer na escola da Quinta das Flores. E para esse almoço estão todos convidados. Há uma folha a circular para recolher inscrições no almoço, para quem estiver interessado e estiver disponível, né, nesse dia. E, portanto, celebrar o aniversário do Ateneu também é celebrar uma vida institucional, digamos assim, dedicada à cultura e ao conhecimento e como nós já dissemos alguns, à cultura de resistência e de regozijo, não é? Quando já estamos em democracia. E, portanto, fica essa informação para quem estiver disponível e interessado. Queria só, como última advertência, ou melhor, como última nota, que era perguntar se alguém nesta sala tem alguma coisa contra que nós gravemos esta sessão. Por causa da questão da proteção de dados, etc. Se houver alguém que se oponha, nós não faremos a gravação naturalmente. Se não houver ninguém, ficaremos muito mais contentes, porque a nossa ambição é virmos, ao longo da vida da Universidade Popular de Coimbra, vir a disponibilizar na internet os resultados das coisas que vamos fazendo e que tenham participação de público. E, portanto, a ideia é, no futuro, virmos também a disponibilizar esta sessão em concreto, esta nossa aula inaugural. E, portanto, se ninguém se opõe, ninguém se manifesta, ficamos muito gratos por isso e vamos prosseguir. Temos connosco hoje, e em primeiro lugar, visto que comecei por agradecer à Câmara Municipal, tenho de começar por agradecer muito ao António Pedro Pita, meu ilustre amigo e colega de muitas décadas, o facto de se ter disponibilizado e ter aceitado o convite que lhe fizemos para ser o orador convidado desta aula inaugural. Coisa que posso dizer que ele anuiu sem nenhuma hesitação, que para nós foi também muito grato registrar. O António Pedro Pita é professor catedrático aposentado da Universidade de Coimbra. É investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares, o 620, como é muito conhecido no meio. É membro do Conselho Científico do Centro de Estudos Ibéricos, sócio fundador da Associação da Casa da Chave Centro Mário Dionísio e membro do respectivo Conselho Consultivo. Foi delegado regional da Cultura do Centro entre 2005 e 2007, diretor regional da Cultura do Centro de 2007 e 2011 e diretor científico do Museu do Neorrealismo entre 2014 e 2017. O seu trabalho desenvolve-se nas áreas da filosofia contemporânea, estética e cultura portuguesa, domínios em que tem publicado livros e artigos e proferido conferências e lecionado cursos em instituições portuguesas e estrangeiras. A obra de Bento Jesus Caraça e seus contextos tem constituído objeto frequente de conferências e ações de formação que ele tem levado a cabo. Neste âmbito, a publicação mais recente é A Polifonia da Cultura, a Biblioteca Cosmos como Enciclopédia, incluído num livro de Luís Saraiva, que Luís Saraiva editou. Bento Jesus Caraça e o Projeto Cosmos, ontem e hoje, da Associação Bento Jesus Caraça, Sociedade Portuguesa de Matemática, em 2021.
e com esta brevíssima apresentação, que não honra os créditos curriculares que o António Pedro Pita tem, é muito escassa relativamente a isso, eu dava-lhe a palavra, renovando os meus agradecimentos pela anuência que ele teve em nos fazer funcionar esta aula inaugural. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença, antecipadamente pela vossa paciência, o que funciona já como prevenção. Muito obrigado ao António Martins primeiro pelo convite. Todos nós temos as nossas fraquezas. Eu devo reconhecer que, ainda por cima, mediado por ele, um convite do Ateneu de Coimbra é, para mim, irrecusável. Sempre, em qualquer circunstância, enfim, como alguns de vós sabereis. E, portanto, tenho muito gosto nesta participação, tenho muito gosto nesta mesa. Ainda não sabia, quando o António me convidou, que na mesa também iria estar a Raquel, que só não é minha velha amiga porque ela é nova. Temos uma grande diferença de idades. Eu sou um velho amigo dela. E, se não se importam, eu gostaria de dedicar esta intervenção ao meu inesquecível amigo Luís Augusto Costa Dias, que foi, na verdade, quem levou mais longe aquilo a que nós talvez pudéssemos chamar uma ressurreição de Bento de Jesus Caraça. Enfim, não é excessivo utilizar a expressão ressurreição referido ao homem. Ele já se chamava Bento de Jesus, portanto, a ressurreição não fica mal. Quando nós pegamos nisto, o Luís Augusto em primeiro lugar, quando nós pegamos em todo este grande acervo, quando desconfiámos que o que estava reunido num pequeno volume, aliás precioso, chamado Conferências e Outros Escritos, não seria a totalidade, nem sequer a maioria da obra de Bento de Jesus Caraça, quando nós iniciamos esse processo, foi, de facto, o Luís Augusto Costa Dias que levou mais longe pela penetração de visão, pelo rigor de hipóteses, pelo trabalho escrupulosíssimo de leitura de textos originais e do seu confronto com o publicado. E, portanto, enfim, do ponto de vista intelectual, foi, do ponto de vista cultural geral, foi uma perda irreparável. No que me diz respeito, não vale a pena falar, a questão é comigo. Mas este texto, esta intervenção e aquilo que se vier a seguir é em sua homenagem, não direi em sua memória, porque ele está sempre muito, muito presente. Eu correspondi eu andei uns tempos a marinar o título. Até que a certa altura ia muito bem, o António disse, tem que ser hoje que a gente precisa fazer um papel e tens que dar um título. Naquele telefone daqui a bocado, mas já tens de ter título. Não é que eu não tivesse, mas não, eu queria uma coisa que pudesse ser sintética, que pudesse rapidamente ir direito àquilo que eu gostaria de fazer.
e acabei por me fixar, e foi aquilo que transmiti, acabei por me fixar num título que está entre aspas, justamente porque é uma expressão que ocorre num documento ao qual, aliás, voltarei daqui a pouco, quando, numa grande remodelação a que procede da Universidade Popular Portuguesa, Bento Jesus Caraça utiliza num dos parágrafos, uma das coisas que nós temos que fazer, uma das coisas que é a nossa função é responder à pergunta como preparar o futuro. E uma vez que nós estamos no início de uma aventura que se espera longa, a correspondente do Porto já tem umas décadas para trás, ainda foi Oscar Lopes e Luís Gomes, que deram forma àquilo que é a Universidade Popular no Porto, mas aquilo que para agora importa é, neste momento inicial, propor-vos, esperando que possa haver debate, e por isso eu vou apressar o máximo possível a minha parte, neste momento inicial tentar refletir, porque devo prevenir desde já, isto é o vício do universitário, as coisas talvez não sejam tão fáceis ou tão imediatas como parecem. Vamos ver. Eu começo por uma observação rápida, até porque não é a minha área, relativamente àquilo que se pode chamar a educação popular, que tem, como muitos de vós aqui presentes sabereis, tem uma história que é muito longa em Portugal e um pouco por todo o mundo, sobretudo no século XIX na Europa. Tem uma história longa e tem uma história instrutiva, quer num sentido, podemos dizer, positivo, quer no sentido negativo de ser frequentemente uma história com tensões, com conflitos, com problemas, com dissensões, com divergências, e essa história é a própria história daquilo a que se chama educação popular, que em rigor devemos distinguir da educação para adultos, da educação, enfim, já veremos alguns tipos de distinções que é necessário fazer. Eu creio que basta, para encaminhar a reflexão acerca da Universidade Popular Portuguesa, eu creio que basta, num primeiro momento, lembrar duas experiências dos inícios do século XX, porque elas estão implicadas, e não só implicadas, elas são muito expressivas, são uma expressão muito fiel do ambiente revolucionário republicano, quer, estou a falar de 1910, evidentemente, quer naquilo que caracteriza as ambições desse momento revolucionário, quer aquilo que reflete as contradições também desse movimento. Eu estou a referir-me, evidentemente, à fundação da Universidade Livre em Lisboa em 1911 e à fundação da Universidade Popular do Porto em 1912. Cada uma delas tem a sua história. As duas histórias nunca se confundiram nem cruzaram. Republicanos que eram todos eles, mas agora era uma longa história, mas a Universidade Livre de Lisboa foi fundada pelo velho militante republicano dos primeiros momentos de antes da República, membro da maçonaria, membro Grande Oriente Lusitano, Alexandre Ferreira. É muito injusto dizer isto de Alexandre Ferreira, embora certamente lhe fosse grato
será mais tarde pai do poeta José Gomes Ferreira, ele próprio militante republicano, ele próprio na sua juventude maçom da loja Ressurreição, etc. E Alexandre Ferreira vai conduzir, dentro do espírito que caracteriza a ideologia teórica, digamos assim, do republicanismo triunfante, que é o positivismo, como toda a gente sabe, Alexandre Ferreira conduz a vida, a atividade, o programa, o projeto da Universidade Livre de Lisboa, dentro destes pressupostos, de acordo com estas características e tendo em vista esta finalidade. A Universidade Popular do Porto, a grande figura da Universidade Popular, criada no Porto por iniciativa do grupo ou do movimento chamado Renascença Portuguesa, essa Universidade Popular do Porto foi fundada, a iniciativa da sua fundação é de uma das mais extraordinárias figuras intelectuais e paradoxalmente pouco conhecida e pouco valorizada, que foi Jaime Cortesão. Jaime Cortesão é a figura tutelar, é a figura fundamental da criação da Universidade Popular do Porto, dentro do espírito da Renascença Portuguesa, que é um amplo movimento que, como o próprio nome diz, pretendia, ou dito talvez melhor, como o próprio nome diz, situa-se no ambiente da transformação republicana num lugar especial, em lugar de positivisticamente entenderem a chegada da República como um avanço no sentido da revelação do espírito positivo, Comte e Littré Dixit. Os republicanos da Renascença Portuguesa são muito permeáveis à ideia de que o corpo nacional definhou, adoeceu e agora estamos à altura, estamos no momento de lhe dar uma nova vitalidade e de lhe fazer renascer. O nome do movimento, Renascença Portuguesa, tem tudo a ver com isto e é muito expressivo daquilo que distingue o republicanismo da Renascença Portuguesa do republicanismo dos velhos e novos positivistas. Há uma coisa que une as duas, a Universidade Livre e a Universidade Popular, é que são ambas expressões públicas do ideal maçónico da fraternidade e da harmonia universais. Este traço é um traço comum. Uma das coisas muito enigmáticas na fundação da Universidade Popular é uma carta, um documento que Jaime Cortesão envia ao seu amigo e correligionário Raul Proença, dizendo: isto está a correr mal, isto é o avanço da política republicana, estamos em 1911, 1912, isto está a correr mal, isto não está bem a ser aquilo que a gente queria que fosse, é necessário criar, a expressão é de Jaime Cortesão, é necessário criar uma maçonaria de intelectuais e artistas. Diz ele que era maçom, a outros que eram maçons também. Bem, para além desta questão do ideal maçónico, a Universidade Livre e a Universidade Popular, podemos dizer agora, distanciando-nos um pouco mais, visavam, fosse qual fosse a terminologia, nós já estamos suficientemente distantes para não estarmos permanentemente colados à letra e ao espírito, quer dizer, à consciência que eles próprios tinham da sua atividade. Alguma distanciação é boa para tentar perceber melhor as coisas. Aquilo que a Universidade Livre e a Universidade Popular, cada uma a seu modo, visavam, era
a constituir aquilo que gramscianamente podemos chamar o bloco histórico indispensável à afirmação da hegemonia republicana. Atrair o mundo do trabalho, os operários, os trabalhadores manuais, que aliás nunca se deixaram atrair muito. É uma das coisas que perpassa por toda a documentação. A malta chama os trabalhadores, mas eles não vêm. E depois carregam mesmo nos adjetivos. É gente ignorante, é gente bruta, é gente que não é capaz de entender, nem sequer é capaz de saber aquilo que não sabe. Mas é difícil não contar com eles, porque eles são muitos. Não era asneira nenhuma. E porque eles são precisos, o que também voltava a não ser asneira. Mas agora, como é que a gente está a prender aquela malta? A coisa não era fácil. Mas, por baixo desta coisa anedótica, há, evidentemente, esta necessidade de juntar o elemento que sabe com o elemento que trabalha. O intelectual e o trabalhador, e articulá-los com aquele tipo de solidariedade que António Gramsci traduziu muito bem com esta noção de bloco histórico. O problema, o que se vai revelar mais tarde, problema efetivo, que é a política social como problema, essa fica neste plano não resolvida, embora quer a Universidade Livre, quer a Universidade Popular tenham pretendido imaginariamente resolvê-la com uns cursos sobre a história de Portugal e a história da literatura, porque a história da literatura é muito importante, porque na literatura há o espírito nacional e sem a consciência do espírito nacional ninguém, muito menos os trabalhadores que não têm nenhum, poderão ser capazes de fazer alguma coisa. O debate não foi um debate fácil e o desenlace não foi um desenlace completamente feliz do ponto de vista dos seus resultados. Aqui, nesta altura, enquanto estamos a falar da Universidade Livre e da Universidade Popular. Eu carreguei um bocadinho nestas tintas porque aquilo que vai distinguir desde o início a Universidade Popular Portuguesa, que é outra coisa, tem que ver justamente com isto. A Universidade Popular Portuguesa foi fundada em 1919, não tem organicamente nada a ver com nenhuma das outras, nem com a Universidade Livre, organicamente, nem com a Universidade Livre, nem com a Universidade Popular. A Universidade Popular Portuguesa foi fundada em Lisboa em 1919, vai só ser formalmente extinta em 1950, mas a sua atividade foi definhando ao longo da década de 40. A Universidade Popular Portuguesa tem duas lideranças fundamentais, duas figuras absolutamente centrais na sua história, cada uma pelas suas razões. Uma delas, o professor Ferreira de Macedo, professor, matemático, vai depois, mais tarde, em 1947, fazer parte do segundo grande lote de personalidades que Salazar vai demitir. O primeiro lote é logo em 1935, o segundo maior é em 1947, e o professor Ferreira de Macedo é demitido logo nessa altura. É a primeira grande figura e, de certa maneira, a orientação geral da Universidade Popular Portuguesa deve-se-lhe muito. O que é que isto tem a ver com aquilo que eu referi há pouco? É que
faz parte da afirmação positiva, do interesse positivo da liderança da Universidade Popular Portuguesa, uma atração genuína do operariado, pelo menos do operariado esclarecido, que era, neste tempo, 1919, que era, neste tempo, sobretudo, um operariado de tendência anarquista. O movimento comunista estava ainda nos seus inícios, há a Fundação Maximalista Portuguesa, o Partido Comunista Português, como sabem todos e todas que estão aqui, só foi fundado em 1921, de modo a cultura operária anarquista era muito rica, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo. Havia grandes intelectuais que se reclamavam também das ideias anarquistas. Um deles vai fazer a lição inaugural da Universidade Livre em Coimbra em 1925 e foi o professor Aurélio Quintanilha. Em 1919, a Universidade Popular Portuguesa tem genuínas expectativas de que a qualificação de popular corresponda a alguma coisa que não seja, sobretudo, imaginário, como foram algumas tentativas anteriores. Na documentação inicial da responsabilidade do professor Ferreira de Macedo, há 2 ou 3 ideias que marcam a singularidade da Universidade Popular Portuguesa. E que são 2 ou 3 ideias fortes. Primeira, a Universidade Popular é dito mesmo assim, é escrito mesmo assim, a Universidade Popular é a Universidade do Futuro. Quando as outras universidades que existem, em 1919, os alvos são sobretudo a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, com alguns problemas. Mas, quando as universidades que existem quiserem e puderem ser universidades a sério, quer dizer, universidades como deve ser, elas serão como nós vamos ser já. Esta é uma afirmação forte. A Universidade Popular é a Universidade do Futuro. Ou, como escreve lá num documento, é a forma futura da preparação universal das grandes massas sociais. As universidades atuais vão perder o seu caráter próprio, o caráter que lhes vem de serem instituições nascidas historicamente na Idade Média, e vão transformar-se, volto a citar, em instituições mais em harmonia com as novas organizações sociais. Primeiro ponto. Segundo ponto. A Universidade Popular destina-se a adultos. Não é para todos. Não é, por exemplo, para jovens que queiram completar estudos. Não. A Universidade Popular é para adultos. Embora possa ser para adultos, seja para adultos, queira ser para aqueles adultos que reconheçam ignorar tudo sobre determinados assuntos e queiram aprender. Mas é para adultos. Terceiro ponto. Esta educação geral tem uma finalidade e tem um meio. É a de querer que os indivíduos formem por si. Este por si é importante. Formem por si uma ideia tão rigorosa quanto possível do mundo envolvente e de si próprio. Há aqui um elemento da formação entendida como autoformação, como formação por si próprio,
há aqui este elemento que vem certamente muito da presença do pensamento anarquista e de alguma inspiração que nesta altura já era, já existia, dessa outra grande figura que foi António Sérgio, que era um grande adepto desta ideia da educação por si próprio, do autogoverno. E, finalmente, a Universidade Popular deve, para cumprir todo este programa, para ser a Universidade do futuro, deve mobilizar todas as grandes figuras da intelectualidade, por um lado, e deve querer ser tão ampla e desenvolver todo o tipo de relações necessárias para ser tão ampla quanto possível na entrada no mundo do trabalho, e daí há relações significativas, embora ainda nesta altura um pouco iniciais, com sindicatos, associações de classe, etc. A outra grande figura que vai marcar definitivamente a Universidade Popular Portuguesa é, evidentemente, Bento Jesus Caraça. Muito mais jovem do que Ferreira de Macedo. Bento Caraça nasceu em 1901. Quando começa a participar nas atividades da Universidade Popular Portuguesa, tem cerca de 20 anos. Começa a participar. Aquela que se supõe ser a primeira conferência foi proferida em 1922, mas em 1922 Bento Caraça já era vogal do Conselho Administrativo desde a fundação da própria Universidade Popular. Portanto, embora muito jovem, ainda aluno universitário, Bento de Jesus Caraça acompanhou praticamente toda a história da Universidade Popular Portuguesa e foi nos inícios de dezembro de 1928 eleito presidente do Conselho Administrativo. Para todos os efeitos, o diretor da Universidade Popular Portuguesa. Bento Caraça, que tinha fortes relações de amizade e de cumplicidade cívica, doutrinária com Ferreira de Macedo, num primeiro momento prolonga aquilo que eram as ideias do mestre e amigo. As primeiras medidas que toma como presidente do Conselho Administrativo são medidas de organização interna, digamos assim. Importantes, sem dúvida, mas de organização interna. A reorganização geral da biblioteca, que era, todos os testemunhos o dizem, uma biblioteca rica, e depois, um bocadinho diferente da lógica de Ferreira de Macedo, a proposta de um conselho pedagógico de que ele próprio, Caraça, propõe que façam parte personalidades como Aureliano Lopes de Mira Fernandes, o grande matemático, Vieira de Almeida, professor, filósofo, etc., António Sérgio, Jaime Cortesão, Leite de Vasconcelos, o homem da antropologia e da etnografia, e Aurélio Quintanilha. Entre muitos outros, estas são figuras que sobressaem no conjunto de nomes que Bento de Jesus Caraça propõe que façam parte do Conselho Pedagógico. São 24 elementos e este Conselho é aprovado em 1929. Em 16 de outubro de 1930, Bento de Jesus Caraça
aprofunda o seu trabalho de remodelação, já não de secções da Universidade Popular, mas do próprio pensamento, da própria estratégia, dos próprios objetivos da Universidade Popular Portuguesa. Organiza um documento e apresenta o documento no Conselho de Administração e faz um discurso, uma intervenção que é, na verdade, a intervenção mais explicitamente política, no sentido imediato da palavra, que Bento de Jesus Caraça fez. À distância a que estamos e no trabalho interpretativo que já é o nosso, aquilo que se pode dizer é que essa apresentação de novos princípios doutrinários quis inscrever, quis colocar claramente a Universidade Popular Portuguesa como, digamos assim, como órgão de formação de uma nova hegemonia cultural e política, sendo que a velha hegemonia era aquela que se constituiu com uma universalidade a partir da ideia de liberdade, a velha lógica republicana, os homens nascem todos iguais, em liberdades e direitos, o primeiro elemento da tríade da Revolução Francesa. Mas agora trata-se de elaborar, ou de participar na elaboração, participar na formação de uma nova hegemonia teórica e política em consonância com uma liberdade a partir da igualdade. E aqui as coisas já afiavam mais fino. Foi, aliás, em torno desta tensão, a tensão entre liberdade e igualdade, primado da liberdade ou primado da igualdade, que se desenvolveram no universo teórico e político português dos primeiros 20 ou 30 anos do século XX, as grandes tensões dentro das correntes democráticas. Foi precisamente, é a minha proposta, foi precisamente em torno desta tensão entre o primado da liberdade e o primado da igualdade. Caraça quis trazer à história da Universidade Popular Portuguesa essa demarcação interna do movimento socialista acelerado pela Revolução Russa. Para muitas de vós e muitos de vós reconhecem imediatamente o que é que está aqui presente, é a dissolução, o abandono, a ruptura com a chamada Segunda Internacional e a fundação da Terceira Internacional. Bom, é disso que estamos aqui a falar. E quis transformar a Universidade Popular Portuguesa num ativo aparelho cultural dessa movimentação toda. Daí o caráter afirmativo, explicitamente político do discurso que ele profere perante os elementos do Conselho Administrativo da Universidade. E desse discurso, permitimos antecipar uma leitura deste discurso, propor-vos a minha leitura deste discurso, sintetizando em 3 pontos fundamentais. O primeiro é o enunciado pressuposto. Todo o discurso de Caraça, e nestes termos ele nunca tinha escrito assim, e nem vai escrever. Escreverá depois a maior parte da sua obra, mas nunca mais escreverá com esta nitidez, com esta clareza. Talvez porque esteja num ambiente relativamente recatado, não é uma reunião pública, é um órgão de uma instituição social de cultura, mas era também suficientemente experiente, apesar de ter só 30 anos, para saber que mesmo as paredes têm ouvido e portanto, para ter cautelas, mas tudo
mostra que não teria grandes cautelas. O pressuposto geral em que se apoia todo o documento é este. Eu vou citar para ser clarinho. A classe operária está destinada a, num futuro mais ou menos próximo, tomar nas suas mãos a direção dos destinos do mundo, transformando por completo toda a organização social existente. Não se pode ser mais claro. A revolução está aí. A revolução começou. Esta revolução só pode ser mundial. A revolução começou há uma década e pouco. Nós estamos em 1930. A revolução começou e vai ampliar-se. A figura, o sujeito ativo, o sujeito histórico dessa transformação é a classe operária, é a questão do destinado. É tomar das mãos a direção dos destinos do mundo. Pronto. Esta é a base. Agora, segundo momento, princípios estratégicos que decorrem daqui. Primeiro e fundamental, responder à pergunta: o que nos mostra o presente? Um filósofo que não tem nada a ver com isto, muitos anos depois, estou a falar de Michel Foucault, vai chamar a isto que Caraça está a fazer nos anos 30 uma ontologia do presente. Caraça não utiliza a palavra, não utiliza a expressão ontologia do presente, o ser do presente, mas a ideia é a mesma. Isto é, nenhuma ação, nenhuma atividade será produtiva se não responder a esta pergunta: em que presente nós estamos a viver? Que presente estamos a viver? O que é que caracteriza o presente que estamos a viver? A expressão de Caraça a pergunta de Caraça é: o que nos mostra o presente? É o verbo que ele utiliza, mostra. Como se a coisa estivesse muito à vista. E na militância de Caraça, ele quer que esteja. Ele diz: as coisas são tão claras, basta olhar. Para ver o quê? O que é que nos mostra o presente? Mostra-nos duas coisas, e bastam estas duas para a malta se mobilizar. Primeiro, uma organização social injusta, a ideia de injustiça. Segundo, um equilíbrio social do mundo instável. Pequena recordação para quem, como se costuma dizer, não seja bom em datas. Nós estamos naquele período que provavelmente vai ser dissolvido nas histórias futuras, mas que alguns hoje ainda chamam entre as duas guerras. Provavelmente essa categoria vai desaparecer, se é que já não desaparecer. Nós estamos em 1930. Como diria lá Palice, não é? Em 1930, a crise de 1929 já tinha começado. Pronto. Logo, o equilíbrio do mundo, o mundo está essencialmente instável. Não é uma superfície, não. A organização do mundo leva a essa instabilidade. De posse deste diagnóstico breve e sintético, há a questão. A partir daqui, então, como preparar o futuro? A questão vem, a pergunta, que está formulada exatamente assim, vem nesta sequência. A preparação do futuro deve orientar-se por uma justa quer dizer correta, rigorosa, justa de justeza e não de justiça, por uma justa noção de revolução. Mas a ideia da revolução está presente. O futuro, aquilo que nos espera, é inevitavelmente uma revolução. Inevitavelmente, não porque as coisas amadureçam por si próprias, mas inevitavelmente porque o estado revelado por essa analítica do presente não é um estado sustentável, não é uma situação sustentável. É demasiado desequilibrado o mundo e é demasiado injusto para continuar assim. Portanto, a revolução está na ordem do dia. Em que sentido é que se deve entender justeza? Que concepção de revolução é justa?
no fundo, o que é verdadeiramente uma revolução? A Caraça aproxima-se, sem coincidir, aproxima-se de uma velha noção de revolução que vem, por exemplo, de Antero e que passa por António Sérgio, mas à qual a Caraça dá uma pequenina volta. E às vezes basta deslocar um bocadinho, uma ou duas ideias para as coisas serem completamente diferentes. A revolução não é nem um tumulto grandioso, isto o Antero e o Sérgio já tinham dito. Não basta haver muita violência num dia e muitas mortes e muito sangue a correr nas ruas para ter uma revolução. O problema é sempre e depois, e a seguir. Uma revolução também não é, e esta é a primeira subtileza de Caraça, dirigida certamente a muitos dos seus interlocutores, uma revolução também não se consegue com a simples adoção de uma teoria social. A expressão teoria social é dele. Isto é, os revolucionários não são aqueles que, agora a expressão é magnífica, que compraram uma pequena sociedade de algibeira, que traz a receita. A revolução é isto. Não é nada. Falamos de revolução para significar, agora cito novamente, desculpem, mas os termos são importantes, uma invenção mais admirável que a máquina de vapor, em 1930 ainda era uma grande analogia, uma organização técnica, industrial, moral do trabalho sobre a terra. A esta organização técnica, industrial, moral, a esta organização, isto é, à solidariedade intrínseca de todos estes aspectos, Bento de Jesus Caraça chamou sempre cultura. Cultura é isto. É a solidariedade dos aspectos técnicos, industriais e morais. Se a palavra cultura não chegar, ele está a dirigir-se aos seus amigos do Conselho de Administração, e se for necessário adjetivá-la, cultura, mas cultura quê? O melhor adjetivo para ela é revolucionária. Pronto. A finalidade a expressão é do seu mestre, dar a cada indivíduo a consciência integral da sua própria dignidade, a socialização da cultura, a transmissão da cultura, a disseminação da cultura deve fugir à dispersão e deve pautar-se por uma estrita coerência. A ideia de coerência é uma ideia muito prezada por Caraça e que vai distinguir claramente a Universidade Popular Portuguesa, o programa da Universidade Popular Portuguesa, dos programas da maior parte das outras instituições. Tinham um curso sobre silvicultura, um curso sobre como matar os micróbios, um curso sobre a literatura francesa no século XVII, um curso... Nem pensar. A coerência, isto é, não só a compatibilidade entre cada um dos aspectos, mas, o que é mais importante, a destinação desse todo coerente a uma finalidade, isso é que é o aspecto decisivo da coerência e é isso que distingue, é isso que faz com que a Universidade Popular Portuguesa tivesse a ambição de ser a Universidade do futuro. Não vai dar conhecimentos a retalho, curiosidades.
não vai ser ocupação de tempos livres, como nós diríamos hoje. Não tem um objetivo, esse objetivo é social, cultural, técnico, político, moral. A dimensão moral tem aqui uma importância que agora não dá para desenvolver, mas esta coerência é indispensável em função da finalidade. A finalidade é o terceiro aspecto. Portanto, a questão do presente, como preparar o futuro, a questão da finalidade. O sentido mais geral desta coerência aparece muito claro em dois escritos do mesmo ano de 1933. Um deles é um escrito quase ocasional. Há uma sociedade de proteção dos animais que quer fazer uma sessão na Universidade Popular contra os touros de morte. Mas por uma razão qualquer, a senhora que ia fazer a palestra faltou, ficou doente, não pôde. E Caraça faz 2 ou 3 considerações. Não, evidentemente, considerações técnicas sobre o que estava em debate, mas pegando na questão dos touros de morte por um outro ponto de vista. Por um ponto de vista que certamente a conferencista não desenvolveria ou a que daria um desenvolvimento mais esquemático. O modo como Bento Jesus Caraça pegou na questão, para ocupar aquele tempo, não é? Para a malta não se ir embora aborrecida, o modo como ele pegou, o ângulo a partir do qual ele pegou na questão foi porque é que há pessoas que gostam de touros de morte? É uma boa questão. Onde é que se coloca a adesão? Em que ponto? Dito de outra maneira, um pouco mais longe, mais afastados da questão. Qual é a condição subjetiva do gosto, da admiração pelos touros de morte? Qual é a dimensão subjetiva da admiração pelos touros de morte? É a partir daqui que Caraça tem uma pequena reflexão de que eu recortei 2 passos. Primeiro, só pela cultura os povos se valorizam, claro, dado o âmbito que Caraça dá à noção de cultura, que é por ela e só por ela. Agora começamos a levantar o voo. Que é por ela, atenção, este voo tem todas as marcas do tempo, isto é, todas as marcas da felicidade, isto é, todas as marcas daquilo que Caraça é capaz de dizer na terminologia que tem disponível e de todos aqueles problemas que eventualmente nós detectemos nisto que ele está a dizer deste modo. Só pela cultura os povos se valorizam, que é por ela e só por ela que o homem conseguiu sair do estado de irracionalidade igual ao do seu mais próximo ascendente na escala zoológica, para se elevar até àquele ser evoluído que hoje domina a Terra. O leitor do século XXI tinha aqui uma série de pontuações. Esta antropogénese, digamos assim, esta antropogénese caraciana é muito expressiva da época em que ocorre e que depois aparece no outro passo. Condenamos todos os chamamentos. Esta é talvez mais sugestiva.
condenamos todos os chamamentos aos mais baixos instintos de animalidade elementar, que, precisamente porque atingem as regiões inferiores da alma, de uma alma ainda mal liberta da ganga primitiva da irracionalidade, perturbam aquele lento trabalho de clarificação e aperfeiçoamento que se realiza nas regiões superiores do entendimento. Este é o texto. Podíamos fazer uma conferência só a partir deste fragmento. Qual é o ato de prestidigitação teórica que Caraça faz aqui? É, primeiro, reconhecer que há muita gente que gosta dos touros de morte. Segundo, reconhecer que entre esses muitos que gostam de touros de morte, há muitos que deviam estar connosco e que, portanto, deviam não gostar. Portanto, como é que se compreende que eles gostem daquilo que não deviam gostar? É porque isso a que se chama ser humano é uma coisa mais complicada do que parece à primeira vista. E está nos seus melhores momentos situado, entalado, desculpem-me a expressão, entre, voltando ao texto, os chamamentos mais baixos da animalidade elementar e a capacidade de se elevar às regiões superiores do entendimento. O matemático Caraça tem uma interpretação da história da matemática toda construída a partir de uma ideia, de uma antropologia semelhante a esta. E que, aliás, provocou a polémica com António Pérez. Bento Jesus Caraça pensa a história da matemática a partir justamente da dimensão sensível. E é depois por depurações sucessivas, isto é, por elevação às regiões superiores do entendimento, que se chega à abstração matemática. Não é disso que ainda estamos a falar aqui. Mas esta é uma chave que dá para, ao mesmo tempo, perceber porque é que alguém gosta dos touros de morte, alguém que não devia gostar, e como é que pode, digamos assim, deixar de gostar. É à medida que se torne, na sua terminologia, mais humano, isto é, mais racional. E este humano, isto é, racional, dava outra conferência. Estes dois passos são muito importantes para situar uma outra noção, a outra noção que queria realçar, extraída da cultura integral do indivíduo, problema central do nosso tempo. O título é este. Por vezes contrai-se o título a cultura integral do indivíduo. A cultura integral do indivíduo, problema central do nosso tempo. Tudo está aqui. O nosso tempo tem um problema central, que está diagnosticado, e então trata-se nesta conferência célebre de ver como é que a cultura pode participar na resolução desse problema central. Nessa conferência, a certa altura, a Caraça diz o seguinte: o grande resultado da cultura, aquilo que o trabalho cultural, quando resulta bem, provoca, é, expressão celebérrima que ficou na memória de muita gente, despertar a alma coletiva das massas. Nuance importante relativamente a outras instituições que não é a Universidade Popular Portuguesa. Tudo aquilo que foi dito acerca da participação das massas operárias nas outras instituições
partia um pouco do princípio que esses indivíduos precisavam de formação, precisavam de conhecimento, não sabiam nada e, portanto, tudo o que viesse em favor de um maior conhecimento era positivo. Esta fórmula mostra-nos um outro ponto de vista completamente diferente. Aquilo que pode estar no termo massas tem uma alma, há uma alma coletiva das massas. Trata-se de a fazer despertar. Não é de meter coisas, não é de alimentar, não, é de a despertar. E isto muda tudo. Despertar a alma coletiva das massas. A Universidade Popular, estou a chegar ao fim, a Universidade Popular é o lugar por excelência onde esse processo é acelerado no plano ideológico. O que significa que a Universidade Popular já se concebia completamente desligada dos propósitos das instituições congêneres que pugnavam pelo esclarecimento do povo, embora esta palavra esclarecimento seja muito importante. Ela quer dizer que não se trata simplesmente de prolongar a herança iluminista, trata-se de a superar historicamente. Mas esta superação histórica é um processo muito complicado. A metáfora a luz que está na metáfora do iluminismo contém uma armadilha. Se nós identificamos sem mais desprevenidamente a chegada ao conhecimento com luz, saber é chegar ao conhecimento, a luz, o saber é a luz. Quando nós desprevenidamente desenvolvemos esta ideia, nós caímos na armadilha que a doutrinação iluminista, do modo evidentemente involuntário, colocou lá dentro. E já estão a ver qual é. Quando nós chegamos a um quarto que está escuro e ligamos a luz ilumina tudo de uma só vez. Tudo fica à vista. Como se deduz daquilo que foi dito antes, o processo de chegada ao conhecimento das coisas não tem a imediatidade da luz. É lento, é vagaroso, é contraditório. Por causa de um aspecto que, não tanto Caraça, mas o seu contemporâneo Abel Salazar viu muito bem. Porque há um fundo arcaico que se mantém quase sem se alterar. Todos nós transportamos um fundo arcaico que só precisa de um momento agudo para se libertar, para aparecer. O Abel Salazar viu isso muito bem. Precisamente quando fala da socialização do conhecimento. Precisamente quando fala da socialização do conhecimento, ele viu muito bem. Mas esse é outro aspecto. O que me interessa focar agora, diretamente relacionado com este momento da Universidade Popular no âmbito do Ateneu, é tentar compreender, e com isso termino, tentar compreender porque é que quando Bento de Jesus Caraça reeditou a sua conferência em 1939, a conferência tinha sido pronunciada e publicada em 1933, mas ele quando reedita a conferência em 1939 é sobressaltado por um passo. O passo, eu digo passo, não passagem, digo. O velho mestre Paulo Quintela chamava a atenção que passagens só de nível. Aqui é passo. Bento de Jesus Caraça foi sobressaltado por este passo. O passo é justamente a fórmula de despertar a alma coletiva das massas. Já estão a ver o que é que aconteceu entre 1933 e 1939.
foi coisa suficientemente importante para que a Caraça, que corrige umas gralhas, que faz uns acrescentos bibliográficos, mas acrescente uma longuíssima nota de 4 páginas, que é colocada no final do texto, à volta desta fórmula despertar a alma coletiva das massas. Ele escreve o seguinte: o leitor poderá perguntar, eu estou a falar de 1939, não estou a falar de 2024, nem de eleições remotas ou recentes. Escreve Caraça num passo dessa nota. O leitor poderá perguntar se o despertar da alma coletiva das massas tem algum significado real para a marcha da civilização, tal como foi esquiçada atrás, ou se, pelo contrário, a experiência dos últimos anos mostrou ou não que esse despertar se deu, Alemanha e Itália, num sentido de expansão imperialista e, consequentemente, de regressão de liberdade. Bento de Jesus Caraça sentiu-se tocado, sentiu-se vitalmente sobressaltado pela circunstância da conquista do poder por Hitler, como se a fórmula despertar a alma coletiva das massas, concebida por ele para traduzir a tomada de consciência da humanidade por si própria, tivesse sido como que confiscada pela barbárie nazi. Confronta-se com isto. Bento de Caraça confronta-se com uma movimentação política que ele entende que já não é explicável nem no quadro do contratualismo individualista de matriz rossoniana, que era o quadro filosófico mais geral da democracia individualista, tal como nós a entendíamos e entendemos. Mas o que aconteceu na Alemanha, na Itália também, mas sobretudo na Alemanha, não era explicável por isso. Aquilo não dá para explicar. Nem era explicável no quadro das movimentações de classe. Os ricos votaram pelo Hitler porque o Hitler foi contra as coisas. E a nota, longuíssima nota de 4 páginas, é em torno disto. Como se isto não fosse suficiente, muito curiosamente, a nota, esta nota final, afirma a quase total justeza de fundo das acusações de Hitler às chamadas democracias. A expressão chamadas democracias é a expressão de Caraça. Porquê é que as massas aderiram? Tese. É este fundo de justiça inegável. Isto é pesado. Não estamos na brincadeira. É este fundo de justiça inegável que explica a adesão de grande parte do povo alemão a Hitler. E a facilidade com que a parte menos pura das suas tropas de choque se entrega por meio do silêncio geral a cenas que são a vergonha de um século. O otimismo histórico de Bento Caraça conduz a uma conclusão. Assistimos aqui a um despertar das massas, mas apenas num sentido, digamos, negativo. Esta negatividade provém do facto de Hitler não ter a envergadura de uma grande figura histórica. Esta é uma outra dimensão importante dos trabalhos. Há figuras que são figurantes e há figuras verdadeiramente decisivas para as quais ele reserva a noção de figura histórica. Ele aqui está a arrumar Hitler do lado como figurante. Embora como figurante suficientemente hábil para captar as
não é ignorância, mas as insatisfações de uma grande massa da população. Esta negatividade, portanto, provém do facto de Hitler não ter essa envergadura de grande figura histórica e, por isso, limitar a sua política ao que é fácil e transitório. Faz assim uns espetáculos e manda umas expressões para lá. Em que é que consiste a tarefa? E aqui a Universidade Popular hoje é certamente uma das grandes tarefas. Em que é que consiste a tarefa? A tarefa consiste na elaboração teórica e prática da positividade daquilo que negativamente está à vista. Isto significa o quê? Isto implica o quê? Se nós tomarmos como exemplo a Universidade Popular, a Universidade Popular Portuguesa, significa fazer hoje um percurso análogo àquele que fez a Universidade Popular Portuguesa em 1919. Sobretudo naquelas duas questões. Primeira questão, o que é que está a acontecer? Ou, para utilizar a expressão dele, qual é o nosso presente? O que é que caracteriza o nosso presente? Isto é, o que é que se está a viver? Quais são os traços estruturantes do nosso presente? Não ao nível da descrição, mas ao nível da fundamentação. O que é que organiza o presente como situação? Primeira questão. Segunda questão. Como agir em função disso? Estas duas respostas, a possibilidade destas duas respostas, partindo da suspeita que é tudo menos fácil responder claramente a estas duas respostas, dar, por exemplo, à primeira pergunta a resposta clara que Caraça deu, o que é que caracteriza o nosso presente? A injustiça e a instabilidade. Não serve. Notoriamente não serve. Infelizmente não serve. É muito mais complicado do que isto. Nem aquilo que nós chamamos injustiça é aquilo totalmente a que Caraça chamava injustiça, nem aquilo a que Caraça chama instabilidade é aquilo a que nós chamamos instabilidade. Portanto, não serve. A resposta é uma resposta complicada. Sem essa resposta, não há estratégia de intervenção. Como Caraça tinha a resposta à primeira pergunta e, muito importante, e não vale a pena eludir esse fundo, aliás, já me referi a ele, e a clareza das respostas à pergunta, o que é que caracteriza o nosso presente, estava conjugada com uma resposta filosófica, teórica e política que passou pela prova da prática 10 anos antes. A Revolução Russa era a demonstração de que há um corpus teórico capaz de resolver aquelas perguntas. E capaz de resolver, de ir ao encontro e capaz de sustentar as respostas àquelas perguntas. Se aquelas perguntas já não... Se aquela pergunta já não tem aquelas respostas, o arcabouço teórico de que se dispõe corre o risco de estar desencontrado com a situação com que se confronta. Portanto, é a resposta precisa que for dada à pergunta que presente é o nosso, que encaminha a resposta à pergunta como preparar o futuro. Elaborar estas duas respostas já é uma bela ordem de trabalho para várias universidades populares. Muito obrigado.
Eu, como é costume nestas ocasiões, acho que uma intervenção como a que o António Pedro nos fez deve-nos ter causado várias interrogações e reflexões, e eu penso que desperdiçar uma oportunidade para que alguns de vós possam verbalizar algumas dessas interrogações ou reflexões é um crime. Portanto, eu deixava que aqueles de vós que quiserem expressar algumas dessas reflexões, opiniões ou mesmo dúvidas sobre aquilo que ouviram, o possam fazer. A palavra é vossa. António, faz favor. Se, já agora, para efeitos de gravação, se puderes falar ali ao microfone, senão provavelmente a câmara também apanha, não te preocupes. É como tu preferires. Tens de carregar no botãozinho aí para isso ligar. É um botãozinho aí no meio. Aí, está bem. Está subido, está ligado? Sim, está. Muito boa tarde. Eu agradeço ao Pita a sua magnífica intervenção, mas levantou-se uma questão relativa ao seguinte. O pressuposto do Bento dos Caraça e todos os outros de que o homem primitivo era estúpido, violento, ignorante e de mau caráter, hoje é negado pelo conhecimento dos historiadores e dos antropólogos. Aliás, há historiadores e antropólogos muito sérios, muitos trabalhos científicos, falam precisamente o contrário. O homem primitivo, na fase do caçador-coletor, era uma sociedade, o Homo sapiens, uma sociedade muito solidária, de muita igualdade, de muito carinho e de muito amor. Foi depois da evolução pela propriedade e tudo o resto, e foi a civilização que nos envenenou, que nos criou uma camada tóxica de que nós temos que nos libertar para fundarmos a aldeia global solidária. Eu proponho, aliás, que esta questão seja objeto de um debate aqui na Universidade Popular. Se o homem primitivo era mais violento, mais egoísta do que o homem moderno, ou se é o contrário. Muito obrigado. Obrigado, António. Agora vou ter que sair. Sim, ok. Obrigado. Não tem que estar. Não pode já ir embora. Eu tenho que ir, Pronto, então está bem. tenho que ir a casa, tenho que estar aqui às 8h30 para sentar ali no corpo. Não tens justificado, pelo amor de Deus. Mas é que assim não posso responder. Eu não vou responder sem tu estar aqui. Benefícios de todos. Mas eu não confesso aquilo que tu dizes, há várias teorias e outras têm que dizer. Mas se vão ter já ideia, eu espero. Ok, então, desse ponto de vista, eu acho que se deve dar a oportunidade também. Força. Não, Qual é a função? Não faz mal. Vou ficar aqui atualizado. Rapidamente, para ele não chegar atrasado ao canto. Rapidamente. Alinhar uma hipótese de resposta. Tu pesaste um bocadinho mais as palavras do que aquilo que é a expressão do Caraça, e por isso é que eu a citei. A expressão do Caraça só pela cultura o homem conseguiu sair do estado de irracionalidade igual ao do seu mais próximo, tal. Irracionalidade não é estupidez. Irracionalidade não é... evidentemente, agora aqui nós temos... há aqui uma noção de razão, evidentemente. A noção de razão que está aqui presente é a capacidade, a possibilidade e a capacidade, sobretudo, de recorrer a algum tipo de abstração, por exemplo. A irracionalidade, isto é, a não racionalidade, é aquilo que nos mantém imediatamente ligados à dimensão imediata das coisas. E esta é uma hipótese de resposta. E teríamos, evidentemente, que fazer aqui uma história comparada com esta afirmação e outras do mesmo género e as mudanças na antropologia cultural, tudo isso. Nós estamos aqui nos primeiros anos 30. A outra parte achei mais interessante porque
justamente nos debates sobre a Renascença Portuguesa, em que o Jaime Cortesão puxa para o lado de alguma reflexão teórica, historiográfica também, mas sobretudo para alguma reflexão teórica, ele tem um grande, dentro da Renascença Portuguesa, ele tem um grande adversário, um adversário íntimo, que é o poeta Teixeira de Pascoais. E o poeta Teixeira de Pascoais escreveu coisas que não andam longe daquilo que tu dizes, que é bendita a ignorância do povo. Portugal só é, a nação portuguesa, é a tese do Pascoais, a nação portuguesa só se tornou a decadência que é porque, apesar de tudo, ainda há aí umas coisas, umas luzes da alfabetização e coisas assim, porque se todos fossem naturalmente ignorantes, eram mais felizes. Isto depois teve o seu futuro. Isto teve o seu futuro. Eu não sei se foi exatamente isso que tu disseste. Não foi exatamente isso. Pois. Posso dizer mais uma coisinha? Nós, Força. pode, claro. Esta universidade tem que se caracterizar pelo confronto de ideias, pá, basicamente. É uma das matrizes. É que a questão é muito complexa, de facto não há unanimidade científica sobre isto. Agora, a maior parte dos estudos publicados no século XX desmentem a teoria do homem primitivo, ignorante e violento e estúpido, o que é que seja. Consegue tratar da abstração. Repare, o nosso cérebro é fruto da evolução. E a evolução demora muitos milhares de anos a ter efeito. E, portanto, o homem primitivo, o Homo sapiens, tem 40 mil anos só. O cérebro do Homo sapiens há 40 mil anos era igual ao nosso cérebro hoje. Não há grandes variações em 40 mil anos, a evolução quase que não mexe. Okay? E a sua capacidade intelectual, por isso é que virou artista. Por isso é que virou pintor das gravuras das cavernas, não é? E construiu artefactos, vocês vão ali mesmo nos números, artefactos de ouro e metais, etc. Não era nada estúpido. Aliás, há um livro que eu ando a ler, por acaso, que relata no princípio, fala muito sobre o caso de um chefe dos autóctones do Canadá, quando os franceses lá chegaram. Os franceses foram os primeiros a colonizar o Canadá, isto é que o Canadá tem parte francófona, e havia um grande intelectual local que aprendeu a ler desde a França. Isto está documentado. Os próprios jesuítas têm um livro sobre essas coisas. E esse grande chefe local do Canadá ficou perplexo perante a sociedade francesa. E dizia ele, mas vocês, por que é que vivem assim? Nós lá vivemos muito melhor, somos muito mais felizes que vocês. E já estamos no século XVI, não é? Antes da Revolução Francesa. Nós somos iguais. E este conceito da igualdade entre os homens não existia na Europa. A teoria era a teoria da Igreja, de que Deus criou os homens desiguais porque quis que fossem desiguais. Não havia possibilidade de igualdade. Nunca nenhum pensador europeu pensou neste conceito abstrato da igualdade entre os homens. Até ao iluminismo. Mas esse chefe autóctone do Canadá veio à França discutir com os pensadores franceses, era um grande intelectual, esses conceitos. E, na minha opinião, o conceito da igualdade entre todos os homens, que foi proposto pelo iluminismo francês e depois que levou à Revolução Francesa, tem origem na vida dos canadianos autóctones da altura, que foi observada pelos intelectuais franceses e que foi discutida entre os intelectuais franceses e esse grande intelectual autóctone. Embora não tivesse escrita, mas tinha muita sabedoria. E depois da civilização, o que é que a civilização fez? A civilização foi-nos criando camadas sucessivas de egoísmo, de inveja, de ambição,
e queremos ser mais que os outros, que é uma camada tóxica e depois leva aos comportamentos e à sociedade que nós conhecemos. E por isso, a questão, eu acho que é necessário fazer um debate sobre isso e convidar até antropólogos, os antropólogos que tenham posições diversas. Mas esta, se quiserem, digamos assim, não estou agora a querer promover, este foi um tema central da minha lição de jubilação. Há alguns bons livros sobre isso, né? Mas mais por nós, sei que eu faço a autoconceito, peço desculpa, podem ver ao YouTube e procuram por António Dourado. E aparecem lá 2 vídeos, um deles é oficial da Universidade sobre a jubilação, e outro é do meu canal de vídeo, onde está a minha lição de jubilação, em que esta questão é bastante discutível lá na parte final. Isto para defender a seguinte tese. Para nós conseguirmos conquistar e construir a aldeia global solidária, o que nós temos que fazer é libertar-nos da camada tóxica da civilização e, eventualmente, investigarmos e procurarmos mais como é que viviam os nossos antepassados. Há 40 mil anos, quando vieram da África e vieram povoar a Europa e a Ásia, né? E a Ásia. Ok. Também parece um fóssil. André Santos, bem, eu quanto a isto acho que posso dar aqui alguns contributos. Esse intelectual que estava a falar chamava-se Carrion Donk, se não estou em erro, e de facto aparece numa obra que foi muito influente perto do iluminismo, do Lao Montaigne, e penso que o livro que está a ler, calculo que seja do David Graeber e do David Wengrow, O Princípio de Tudo, e eu aconselho vivamente de facto a lerem esse livro, que embora lhe falte alguma revisão científica, ou seja, há termos que existem em português e que estão, se existisse alguma revisão científica, teriam corretamente expressos, mas aconselho vivamente. Relativamente ao resto, eu acho que não podemos aqui ir no erro de essencializar as comunidades, as sociedades pré-históricas. De facto, os humanos da pré-história eram humanos como nós e como suponho que era o Marx que dizia quando falava do Feuerbach, quando ele falava do humano ou do homem, estava-se a referir ao homem alemão. A mesma coisa temos que falar quando falamos dos humanos da pré-história, também estamos a falar de muitas coisas e não podemos essencializar. Para dar 2 exemplos, há 1,8 milhões de anos, os primeiros, aparentemente, Homo erectus que saíram da África e já estavam na Geórgia. Um dos crânios que foram encontrados nesse sítio da Geórgia há 1,8 milhões de anos não tinha dentes nenhuns. Portanto, aquele ser humano teve que ser ajudado a comer, o que denota já este sentimento de solidariedade, digamos, o que denota a importância da solidariedade para os humanos daquela altura. Vamos depois à Atapuerca, à grandolinha da Atapuerca, e temos há 800 mil anos um exemplo de canibalismo de uma criança que foi canibalizada. E portanto estamos no oposto digamos, do altruísmo que verificamos em Dmanisi ou na mesma Serra da Atapuerca há cerca de 500 mil anos atrás, na cima de Los Huesos, onde temos uma menina, um esqueleto de uma menina que os antropólogos que estudaram o sítio chamaram Benjamina, que sofria de uma doença congénita e durou até aos 9 anos, e isso só foi possível porque a comunidade a ajudou. Ou ainda no mesmo sítio de cima de Los Huesos, temos um outro fóssil, conhecido como Miquelon, em homenagem a um ciclista espanhol que agora está aqui a escapar o nome, que estava a ganhar a volta à França no momento em que é descoberto o fóssil, que mais uma vez também sofreu tinha um ferimento na cabeça, não se sabe exatamente como é que aquilo aconteceu, padeceu dores horríveis, demorou dias a morrer, mas não foi abandonado
num momento desses. E quando estamos de facto a pensar, e quando nos querem colocar a ideia de que a competição é que é o motor do desenvolvimento, temos todos estes exemplos que marcam, digamos, a nossa pré-história, que é no fundo a maior parte da história da humanidade, que nos demonstram de facto que os humanos não são, tal como hoje, não são nem essencialmente bons, nem essencialmente maus. Dependem de dinâmicas históricas. Penso que era o Marx também que falava, que tem uma expressão qualquer do género a falar do erro da pré-história. Ou seja, eu percebo o que é que ele quer dizer com isso. É a gente pensar que a pré-história é uma coisa estanque, onde não existe história, mas existe história. Voltando ainda aos caçadores-recoletores. A maior parte dos caçadores-recoletores que nós conhecemos, como os sanos, os australianos e etc., são de facto sociedades igualitárias. Mas também há sociedades de caçadores-recoletores que inclusivamente tinham escravos. Todas aquelas comunidades do noroeste do continente americano, entre o Alasca e o norte da Califórnia, que eram caçadores-recoletores, também eram pescadores, há aqui esta diferença também, mas inclusivamente tinham escravos e linhagens e etc. Mais uma vez, são dinâmicas diferentes. Agora, obviamente, que quando estamos a falar de gravuras e pinturas e tal, e isso já é a minha área de especialidade, a arte do Paleolítico, eu, por exemplo, tenho para mim que essas imagens fazem parte de um arsenal super ideológico, digamos assim, que obstaculiza o aparecimento de desigualdades. Nós sabemos que há várias comunidades de caçadores-recoletores onde vigora, e pode-se dizer isto com toda a propriedade, o comunismo primitivo, mas isso só é conseguido porque, digamos, há todo um arsenal de mecanismos que passam por, para dar um exemplo, por exemplo, há uma comunidade no Sudeste americano em que os caçadores não podem comer a carne que caçam. Portanto, são obrigados a partilhar. Portanto, isto cria relações de dependência entre uns e outros de forma a que nenhum acabe por sobrepor aos outros. Mas depois há outras formas mais complexas que passam por vidas rituais intensas, que regulamentam tudo. Portanto, para aqueles familiarizados, por exemplo, com a obra do Lévi-Strauss, dos princípios elementares do parentesco, ele tem um capítulo sobre as relações de parentesco, por exemplo, na Austrália, entre as comunidades australianas, que, por exemplo, os coletivos humanos daquelas comunidades são obrigados, por exemplo, sempre a casar fora, mas quem diz o casamento diz toda uma série de obrigações que passam desde logo pela partilha da caça e etc. Mas isto só acontece porque, de facto, há todo um corpus mitológico, o famoso tempo do sonho, o Dream Time dos australianos, que é inculcado através de uma série de cerimónias, desde que as crianças são pequeninas, a manterem aquele tipo de sociedade. De forma que, para terminar um bocado o meu raciocínio, os humanos pré-históricos são como os humanos de agora. Estamos sujeitos a dinâmicas históricas e, em última instância, de facto, como dizia o Engels, e é a minha opinião pessoal, de facto, em última instância, é a infraestrutura que acaba por condicionar digamos, o desenvolvimento histórico, mas em última instância. Até lá há toda uma série de mecanismos que, para o melhor ou para o pior, impedem determinadas coisas. Sim, senhor. Eu agradeço muito a participação que houve. Infelizmente, nós estamos aproximados agora ao limite de utilização da sala e, portanto, se calhar é melhor guardarmos as nossas dúvidas, sugestões, opiniões, etc., para debatermos em ocasiões futuras, que eu penso que tenho muita esperança que não faltarão com abundância no futuro, a partir de agora. E antes de terminarmos, eu queria dar a palavra à Raquel Vilaça para algumas coisas que nos queria dizer também.
Obrigada. Eu vou ser também muito breve, por motivos óbvios. Em primeiro lugar, creio que faz sentido reforçar o agradecimento ao nosso amigo António Pedro Pita, bem como também às intervenções que acabaram de acontecer. E vamos daqui seguramente todos mais sábios, mas também com o espírito mais inquieto, sem dúvida, depois de todas estas coisas interessantíssimas que ouvimos neste final de tarde. E é nossa intenção também terminar dizendo já alguma coisa mais sobre o futuro próximo, nomeadamente aquilo que temos planeado, umas coisas já fechadas no sentido de estarem organizadas, outras ainda em curso naturalmente de organização, e naquele futuro mais imediato gostaria, depois naturalmente pelas vias habituais chegarão ao vosso conhecimento, mas adiantava desde já que no próximo dia 25 deste mês, 25 de novembro, uma data que cada um comemora como entender, nós aqui, Universidade Popular, achámos importante ou interessante comemorar essa data falando no contemporâneo, no mais contemporâneo dos contemporâneos. Essa Queiroz será uma intervenção feita pela nossa colega e amiga Ana Teresa Peixinho, nesta mesma sala às 18 horas. Essa data, por acaso, é a data de nascimento de Essa. Ele nasceu em 25 de novembro de 1845 e, portanto, no próximo ano também se comemoram os seus 180 anos do seu nascimento, mas essa é inesgotável e, portanto, certamente no próximo ano voltaremos a ele. Temos depois ainda uma outra palestra, conferência já também fechada, irá ocorrer no dia 17 de janeiro do próximo ano. É uma conferência que estará a cargo de Sérgio Neto, uma história trágico-telúrica, Miguel Torga e a Guerra Civil de Espanha. Este dia 17 de janeiro enfim, são os 30 anos do falecimento de Miguel Torga, uma figura que todos conhecemos, e também achamos interessante assinalar essa data. E finalmente, uma outra palestra que temos também já definida, irá ocorrer no dia 25 de janeiro do próximo ano. Dessa vez é uma palestra que irá acontecer no Mosteiro de Santa Clara à Velha, portanto não é aqui. Uma palestra do professor Jorge de Alarcão, intitulada Memórias do Convento de Santa Clara à Velha. Naturalmente que falará também da Rainha Santa, e janeiro, não o dia 25, mas janeiro é um mês de um acontecimento duplamente extraordinário. Conta a história que ela conseguiu transformar o pão em rosas, e janeiro não é tempo de rosas, e por isso o marido, o rei, Dom Dinis, que era lavrador, conheceria bem a dinâmica das plantas, ficou desconfiado. Finalmente, gostaríamos também de dar conta dos 3 primeiros cursos que estão já também planeados, não ainda com datas fechadas, mas irão ocorrer em fevereiro, março e maio. Em abril, a Universidade faz férias. Quero dizer com isto que estaremos centrados noutras ações e, portanto, em abril não teremos nenhum curso, mas o primeiro é um curso que será preferido por Joana Costa, Saúde das Plantas e o Futuro Global, Interconexões para um Planeta Sustentável. Depois, o curso seguinte de Catarina Peixinho, Hugo Brito e Manuel Pires Rocha, A Música e a Paz. E o terceiro curso que está também já fechado, de António Martins, Energia sem Magia, Descomplicando o Essencial. Naturalmente que depois iremos dando conta das outras coisas, porque esta universidade não está em roda livre, mas não para.
Bom, eu acho que, só para terminar, nós ainda vamos comemorar o 25 de novembro e, portanto, ainda nos vamos encontrar outra vez antes do dia 1 de dezembro. Não é? Comemorar o 25 de novembro de forma adequada. Mas queria só dar-vos conta de um pormenor meramente operacional que tem a ver com o facto de, naquela mesa ali fora, estar uma lista de inscrições para quem estiver interessado no almoço comemorativo do aniversário do Ateneu, que ocorre no dia 1 de dezembro, como já vos informei. Portanto, basicamente, aquilo que nos interessava enquanto Ateneu era ficar com os vossos contactos, caso queiram disponibilizá-los, para depois podermos continuar a contactar convosco no futuro. E, como digo, na mesa lá fora está disponível uma lista para se poderem inscrever aqueles que estiverem interessados. Okay. Finalmente, renovando mais uma vez e enfatizando o nosso agradecimento ao António Pedro Pita, despeço-me de todos e agradeço muito a vossa presença e espero que isto tenha sido o arranque de uma coisa que já temos em marcha e de que vos daremos conta, eu diria, se calhar até aborrecendo-vos o suficiente para que a coisa continue a funcionar e vocês tenham bem a noção da atividade da iniciativa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Band 5.